Quando a gente tava depois da Piazza Navona, caminhando, a gente passou aí por essa ponte sobre o rio Tibre e a gente estava caminhando até o castelo de Sant'Angelo. Então a gente, mais uma vez, começou a passear aí pelas ruas da Itália, vendo sua beleza, sua praticidade, era tudo muito limpo, organizado por onde a gente passou, né? E passamos por uma praça, antes de chegar no castelo de Sant'Angelo, sentamos, porque estávamos cansados, sentamos numa pracinha com várias árvores e mais uma vez vimos umas gaivotas ali caminhando, gravamos, elas ficaram famosas, super famosas, principalmente aqui no nosso canal, as gaivotas lá de Roma. E fomos então no castelo de Sant'Angelo, que foi o primeiro lugar lá na Itália que a gente entrou, que a gente pagou para entrar. Pagamos 12 euros por pessoa para entrarmos lá no castelo de Sant'Angelo. E foi muito boa a visita, vale super a pena. Sim, muito boa, bem grande, maior do que eu esperava ali. Quando entrou, saiu andando ali por dentro, dando voltas e voltas, várias salas, subindo até lá em cima. E uma vista maravilhosa lá de cima, que dá pra ver a Roma. Quase 360 graus. A maior parte de Roma dá pra você ver tranquilamente lá de cima. Ótimo pra tirar fotos lá de cima. Você consegue ver vários lados. E eu acho que inclusive dá pra ver até o Vaticano de lá, né? Sim, dá pra ver o Vaticano lá de cima. Aí lá dentro do castelo de Sant'Angelo, também a gente conseguia ver algumas celas, por exemplo, umas celas pequenininhas. Às vezes eu acho que a pessoa ficava bem sem poder se mover muito por ali. Também tinha alguns buracos, assim, que eu não entendia. Mas eu acho, assim, eu achava estranho. Mas uma possibilidade, eu não cheguei a pesquisar sobre a história ali. Mas os buracos, eles se conectavam, assim, entre um e outro. E sempre eram retinhos, assim, em relação um ao outro. Você olhasse de cima para baixo ou de baixo para cima, você via que os buracos eram conectados um no outro. Como se você jogasse alguma coisa naquele buraco e ele fosse atravessando todos os pisos até chegar lá embaixo. E ele chegava num salão principal lá em cima que parecia um pouco com um lugar onde era rei, assim, alguma coisa assim do tipo. Aí eu não sei se era proposital aquilo ali pra jogar alguém, alguma coisa do tipo, ou se era pra... Tipo quando você assiste os Simpsons ali, o Burns aperta o botãozinho e cai alguém ali, tipo, não sei se tinha a ver com isso, ou se era pra jogar qualquer outra coisa, não sei, ou era só pra olhar o andar de baixo, não sei. Mas era bem interessante isso. Também tinham lá armas, assim, tipo canhão, essas coisas, ou outros tipos de armas antigas lá que eles usavam, tal como as bolas pros canhões e tudo. Era bem legal, várias coisas assim interessantes assim para você entrar naquela era medieval, assim, bem legal. Lá dentro do castelo de Sant'Angelo tem alguns restaurantes também nos andares de cima. E basicamente a gente não precisou de guia, né? Mas tem essa opção também, caso você queira conhecer um pouco mais da história. Mas a gente mesmo fez o roteiro, a gente recebe o mapa, né? A gente recebe o mapa lá do Castelo de Sant'Angelo. A gente vai então seguindo todo o roteiro que é indicado ali no mapa. E a gente vai se achando, vai se encontrando, vai dando a volta. A gente subiu por um estilo de espiral. Chegamos no andar, vimos lá, tivemos uma noção ali da vista daquele primeiro patamar ali. Depois fomos subindo um pouco mais até chegarmos no último andar, né, digamos assim, ali do castelo, que tem uma visão realmente de 360, dá pra ver o Vaticano, dá pra ver vários lugares lá de Roma. E depois vamos descendo e também tem essa parte interna aí, um salão, uma espécie de salão também, bem também preservado, bem bonito, com várias pinturas, né? Coisas realmente assim típicas de Roma, né? Que a gente vê também nos filmes aí. E vimos esses canhões e depois fomos descendo, depois que a gente não comeu nada lá, mas depois que a gente viu tudo assim que a gente achou que tinha lá, que tinha para ver, a gente desceu e fomos então caminhando aí em direção ao Vaticano.
Vimos ali a dimensão que é, né? A gente não sabia que era tão próximo o Vaticano, porque o Vaticano ele é como se fosse uma espécie de um outro país, né? Ali dentro de Roma. Mas só que ele fica tão dentro ali da cidade de Roma que é meio estranho a gente enxergar assim. Então você consegue acessar de forma fácil lá, a pé mesmo, né? Se você quiser, tem a opção de pegar um ônibus também, carro, enfim. Mas a gente chegou lá a pé, vimos a imensidão que é lá, muitas cadeiras, não estava tendo nenhuma missa, nenhuma programação lá publicamente. Mas as cadeiras estavam ali preparadas, não sei se era porque teria algum evento logo, não sei, mais tarde ou no outro dia pela manhã, não sei. Mas estavam ali, ou sempre, talvez possa até que sempre estão ali, mas estavam preparadas ali para eventos, cultos, não sei, ali na frente do Vaticano. Sim. Fiquei imaginando aqui agora, se chover, o que acontece? A gente, na época que a gente estava lá, não estava chovendo, estava ao contrário, muito sol, o que também faz a gente pensar, meu Deus, o povo fica ali embaixo daquele sol o tempo todo, durante quantas horas? Deve ser tenso, né? Tanto na chuva, quanto no muito calor, muito sol, né? Mas, como a gente falou, quando a gente chegou lá, só tinha pessoas visitando como a gente, né? Turistas, muitos turistas, mas não estava acontecendo nada publicamente. Mas a gente deu uma volta, a gente foi até num banheiro que tinha lá, tinha até ar-condicionado dentro do banheiro, não foi? Era muito fresco lá dentro do banheiro, com ar-condicionado, tudo muito limpo também. E quando a gente estava voltando, quando a gente estava saindo, né, depois que a gente tirou foto, depois que a gente visitou, viu tudo, vimos uma escultura aí de uns navegantes num barco, né? Sim. Que também é bem conhecido lá na Itália. Depois que a gente estava voltando, a gente ouviu tocar um sino e vimos também uns grupos de turistas visitando, até se eu não me engano, brasileiros. A gente ouvia bastante assim. De vez em quando a gente tava andando, né? Como era só nós dois, a gente não ficava assim, com aquela bagunça que geralmente fica quando o pessoal em grupo tá andando, né? Mas a gente via assim esses grupos assim de vez em quando falando português. Aí, opa, um brasileiro. Mas de vez em quando a gente também via a família assim, pequena, sim, conversando entre si. A gente via, opa, aí, a família brasileira também. Agora estamos aqui no Templo de Adriano. Acho que a entrada é gratuita também, igual no Panteão. Vamos tentar entrar então, né? Fomos andando, vimos aí o Templo de Adriano. Chegamos a entrar lá nesse Templo de Adriano, também não era pago. Mas a gente sentou, tava até tendo estavam passando alguma coisa no telão, mas se eu não me engano, ali dentro tá funcionando alguma coisa relacionada ao comércio de lá, de Roma, né? Então tava passando algo relativo a isso. Mas a gente sentou, ficamos ali vendo o que ia acontecer, se ia passar alguma coisa de interessante. Também tava fresco lá dentro, a gente sempre aproveitava essa oportunidade. Aproveita para descansar, aproveita para o ar-condicionado ali, dar uma refrescada, tranquilo. Aumentar novamente recuperar as forças, recuperar nossas forças, isso. Para poder continuar, né, nosso trajeto, nossa saga aí do turismo em Roma, porque a gente andava bastante, a gente caminhava bastante no meio daquele sol quente, mas foi tudo muito bom. Depois que nós saímos desse Templo de Adriano, a gente foi em direção à Fontana di Trevi, que também é uma das atrações principais lá da Itália. Estava cheia, como vocês podem ver nas filmagens, lotada de gente. A gente não conseguiu nenhum espaço assim mais próximo. Tanto é que eu falei assim, a gente vai ter que voltar depois, porque tava tão cheio que tava difícil até tirar uma foto legal, bacana lá. Mas já foi bom de ver, né, como é a Fontana di Trevi. E sim, tem um monte de moeda lá jogada. E não, a gente não jogou uma moeda lá. Não jogamos. Mas foi legal de ver, né, bacana. Tava cheio de gente também nas ruas, né. A Fontana di Trevi já estava cheia de gente, assim. Agora, nas ruas, para acessar a Fontana di Trevi, são ruas meio pequenas, né, apertadas, típicas de centro de cidade, centro histórico. Então, estava cheio de gente. E também tem muito restaurante
Então fica aquele movimento de pessoas no restaurante, pessoas andando para tirar foto na Fontana de Trevi, grupos, muitos grupos de turistas com guias visitando ali. Então a gente passou lá, viu um pouquinho, tiramos um pouquinho de foto e depois fomos caminhando aí até o nosso próximo destino, que seria a Vila Borghese. Estamos agora aqui na Vila Borghese. Uma praça muito grande. Bem grande. A gente não andou lá tudo. Uhum. Parece aqui Vila Boa Vista, né? Não sei, talvez seja maior.